sendo mais utilizado atualmente, tá? Que é o banco na nuvem, tá? O banco nuvem, a gente tem que criar, tá? Vai abrir qualquer pasta dentro do sistema, vai abrir o disco C, tá? E tem que criar uma pasta SAMI Sistemas, tá? Então, botão direito, nova pasta, vai colocar o nome SAMI Sistemas, tá? Eu vou colocar SAMI Sistemas 2 porque eu já tenho a minha pasta da SAMI criada aqui em cima, tá? Dentro dessa pasta SAMI Sistemas, tá? A gente vai ter que criar a pasta que vai ter a APPS e uma pasta data. Para nós que já fazemos essa instalação todos os dias, tá? A gente já tem lá no Minotauro essas pastas previamente criadas, tá? Então, eu estou criando no cliente, tá? Vocês podem acessar o Minotauro lá no cliente e pegar a minha pasta já criada com essas informações dentro, tá? Então, vai acessar o FTP, SAMI, minotauro.suprisoft.com.br, vai entrar com o usuário e a senha, pode vir aqui na pasta Vanessa, não, desculpa, não era aqui, não, é lá no SAMI FTP 2018 mesmo. SAMI FTP 2018, vai entrar a minha pasta, vai vir aqui em instalação nuvem, tá? Já tem a pasta SAMI Sistemas criada, então vocês vão copiar essa pasta inteira e colar lá dentro. Como eu já criei a pasta SAMI Sistemas 2, eu vou copiar somente o que está dentro da pasta SAMI Sistema lá para dentro da minha pasta, tá? Vou copiar todos os executáveis. Vou ir novamente aqui no meu disco C, dentro da minha SAMI Sistemas que eu já criei, e vou colar ela aqui dentro. Esse processo, tá, de copiar e colar vai depender da velocidade da máquina. A gente sabe que não tem muitos arquivos já aqui dentro, tá? Mas dependendo da conexão do cliente, isso pode demorar vários minutos. Se a internet for boa, é rapidinho. Senão, ela vai demorar um pouco. Então, eu vou pegar esse instalador que eu tenho aqui dentro, que eu copiei. Vou colar na minha área de trabalho. E vou executar ele. Dou duplo clique nele e ele vai rodar o processo de instalação. Eu só vou clicar em avançar, tá? Todas as vezes. Nessa mensagem aqui, eu vou colocar OK. Vou clicar no computadorzinho aqui em cima. Sempre vou em Note to All. Essa instalação vocês podem fazer na própria máquina de vocês depois, tá? Não tem problema. Vou dar OK aqui.
Vou finalizar. Ele vai me abrir essa caixinha de configuração, tá? Quando o banco ele é nuvem, a maioria dessas informações aqui fica em branco. Então, geralmente, se eu colocar qualquer dado aqui, eu vou confirmar, ele não vai ficar aceitando, tá? Eu gosto sempre de, quando abre essa tela aqui, eu venho aqui, eu fecho ela, eu acesso novamente a minha pasta, eu copio esse regedit que eu tenho aqui, eu colo ele na área de trabalho, eu vou clicar com o botão direito e vou vir em editar. Aqui onde diz usuário, tá? Ele vai ficar DBW e aqui eu vou colocar a sigla do cliente que eu estou fazendo a instalação, tá? Nesse caso, eu vou usar a sigla da própria SAMI. Deixa eu só visualizar aqui certinho, é SR. SCR, acho. SCR, né? Eu não me lembro certinho. SCR, tá? Então, eu vou botar aqui SCR, tudo minúsculo. E vou gravar. Salvei ele, venho aqui, dou duplo clique e executo esse regedit. Ô, Vanessa, tu pode mostrar só dentro do SAMI onde é que tu tirou aquelas informações? Quais informações? O SW ali. Ah, o FRZ? Isso, dentro aqui, do ó. SAMI RT. Não, eu vou vir aqui na nossa intra, cadastro de cliente. Vou selecionar o cliente. Eu botei o cliente da SAMI, tá? Seleciono o que eu quero e olho a sigla dele aqui, tá? Aquele DBW, tá? Todo usuário nuvem vai ser DBW. Então é só sigla mesmo, aquela parte que tinha lá embaixo para olhar não precisa mais, né? Não, tá? Vai precisar se não for nuvem, tá, Marcia? Mas eu tô mostrando agora o nuvem tu vai precisar somente do DBW. Porque se eu abrir agora o regedit deste usuário, ele fica com os dados todos em branco. Ele só vai ficar com o banco do cliente mesmo. O resto vai ficar tudo em branco. Tá? Mas o resto ali, caminho dados a pasta S, o resto preenche sozinho. Só bota a sigla. Sim, porque eu já deixei pré-configurado. Por que eu deixei sempre S? Porque a pasta mapeada da SAMI, a gente sempre vai mapear na letra S, tá? Pode vir a ocorrer de a letra S está utilizada, mas geralmente o padrão do SAMI é sempre a letra S. Então, eu já deixei dentro desse regedit aqui, se eu vier aqui em editar, ele já vai ficar gravado a letra S no caminho de dados aqui. Tá? Senha, banco, ali nada vai, né? Nada vai. O regedit já ficou configurado somente com o que precisa para instalação de nuvem. Eu só vou precisar alterar aqui, botar a sigla do cliente que eu vou fazer a instalação. O resto já está tudo certinho, tá? Uhum. Fiz a instalação, tá? Agora eu vou vir aqui novamente no meu disco C, botão direito, propriedades, compartilhamento, vou clicar em compartilhar, tá? Vou selecionar o usuário da máquina e vou compartilhar. Por que eu tenho que fazer esse compartilhamento? Para mim poder mapear na letra S esta pasta SAMI Sistemas, tá? Quando finalizou, eu só clico em pronto aqui embaixo e clico em fechar. Agora sim, eu vou vir aqui em cima, vou fazer um // localhost, sempre // localhost, tá? Onde ele vai identificar a pasta que eu mapeei, que eu dei permissão. Eu vou clicar com o botão direito sobre a pasta, mapear unidade, vou selecionar a letra S, tá? E vou concluir, tá?
Concluindo, quando eu acessar o meu computador, já vai ficar a minha pasta mapeada aqui. Eu vou abrir a minha pasta, vou ir dentro da PPS, vou procurar o ícone da SAMI, clicar com o botão direito e enviar para a área de trabalho como atalho. Eu sempre vou encaminhar o SAMI como atalho para a área de trabalho, tá? Porque se eu copiar e colar ele lá na área de trabalho, quando eu atualizar o SAMI dentro da PPS, o que está na área de trabalho não vai ficar atualizado, tá? Dúvidas até aqui? Eu tenho. Pode falar. Aquele processo, então, que a gente está acostumado de ir lá e dentro do SAMI Sistemas /remoto, não precisa mais pegar, ou continua, ou já está dentro daquela pasta agora, a PPS lá, que tu fez o download. Eu falei, o nuvem, tá? Eu já deixei tudo dentro de uma pasta. Tá. Tá? O nuvem eu já deixei tudo ali dentro, tá? Mas para as que não são nuvem, tá? O que eu vou mostrar agora, você tem que baixar esse instalador aqui, tá? Então, esse instalador, eu vou acessar novamente, tá? A internet, vou vir aqui em www.samisystemas.com.br/remoto, tá? Se o cliente não for nuvem e eu tiver que for dar uma instalação normal dele, eu vou vir aqui e vou clicar para baixar o meu instalador, tá? Cliquei, ele está baixando. Geralmente ele vai ficar depois lá na pasta dos downloads. Vou clicar em exibir todos. Ele está terminando de baixar aqui. Eu posso clicar e mostrar na pasta. Ele vai ficar aqui. O instalador, eu sempre vou executar ele na área de trabalho, nunca dentro da pasta downloads, tá? Então, eu copio sempre ele, colo na área de trabalho e faço a execução dele. Então, esse é o processo para instalar um banco nuvem, tá? Esse da sigla SCR, tá? É o sigla da própria SAMI. Então, vocês podem depois pegar na máquina de vocês, fazer a instalação e já colocar esse banco SCR, que é o nosso banco de testes, tá? Na parte da instalação nuvem, ficou alguma dúvida? Eu só queria saber, Vanessa, aquela hora que tu botou lá no Minotauro, qual a senha que tu usou? QRT.951. Tudo minúsculo? Tudo minúsculo. QRP? T de tato, de tatu, QRT? ponto 951. 951. Isso serve tanto para o Minotauro, tá? ftp.minotauro.suprisoft.com.br ou para o FTP, //SAMI FTP 2018.samisistemas.com.br 2.221, tá? Ambos são com aquela senha. Vai demorar para disponibilizar o vídeo? Para mim poder anotar passo a passo bem certinho, será? Creio eu que amanhã já vai estar disponível para vocês. Não deu tempo de anotar, eu parei. Não, mas aqui, ó. É que faltou mais coisa eu anotar também. Não, então depois no vídeo. Depois eu vou rever, é melhor, com calma daí. É, melhor prestar atenção e depois olhar o vídeo. Para anotar. Então, o nuvem, tá, gente? Primeira coisa, criar pasta dentro do disco C, tá? Pode já fazer o compartilhamento dela, tá? Depois fazer o processo de instalação, mas a ordem desse processo vai
ficar a critério de vocês executar o regedit, depois vir aqui, tá? E fazer o compartilhamento da pasta e só enviar o SAMI como atalho para a área de trabalho, tá? Mas esse processo de instalação vai de cada consultor. Tem consultor O que é o faz compartilhamento? todo o processo. O compartilhamento, tá? É para mim poder botar um // localhost e eu conseguir fazer o mapeamento na letra que eu quero, tá? Então, eu tenho que disponibilizar essa pasta para mim poder fazer isso. Se eu não fizer, tá? Se eu der um // localhost aqui, não vai aparecer nenhuma outra pasta a não ser as que eu fiz lá e compartilhei elas. Tá? Então, se eu quiser mapear e deixar na rede, eu tenho que fazer a liberação dessa pasta. Tá? Dúvidas? Tá. Essa e a pasta temp, né? A pasta SAMEZ. A pasta temp, ela cria automaticamente. A gente não precisa criar a pasta temp. Tá, SAMEZ também não precisa. Também não precisa que ela crie automaticamente. Tá? Só vai criar a pasta da SAMI, compartilhar e fazer a instalação. Essas vão ter que criar automática, então. Tu não faz nada. Não. Tá. Tu só cria a pasta da SAMI. Que é a SAMI 2 que tu criou e cola lá as informações. Exatamente. Tá? Eu criei a pasta SAMI Sistemas 2. Se vocês acessarem a minha pasta no FTP, copia a pasta SAMI Sistemas inteira e cola aqui no disco C no cliente e só compartilha ela. Não precisa criar nenhuma. Eu criei a SAMI 2 porque a minha está nomeada como SAMI Sistemas e aí acabar subscrevendo a que eu já tenho aqui. Tá? O cliente, ele não é nuvem, tá? Como é que eu vou fazer o mapeamento? Eu peguei acesso no cliente, o cliente não é banco nuvem, é banco local, tá? A Eliana perguntou se isso é somente para a estação, essa instalação. Sim, somente para a estação. No caso, o nuvem, tá? Cada máquina é o seu próprio servidor, tá? Então, o banco nuvem, ele não tem mais uma máquina servidor própria, tá? Então, no futuro, o SAMI, cada máquina vai ser o seu próprio servidor. Por isso que a gente tem que fazer essa instalação e botar DBWRCR, tá? E fazer todo esse processo de criar a pasta no disco C e depois mapear. Então, cada máquina é o seu próprio servidor, tá? Por isso que eles estão migrando. As que são nuvem, as que não são nuvem, tá? O Alan faz a instalação do servidor e a gente só mapeia as próximas estações, tá? Eu nunca fiz uma instalação de servidor, sempre foi o Alan que fez. Eu faço só as estações, tá? O meu cliente, ele não é nuvem, tá? Eu peguei com acesso, eu vou perguntar para ele se a máquina dele está em rede, tá? Se ele não for nuvem, a estação tem que estar na mesma rede de internet do servidor. Como é que eu vou fazer para localizar na rede essa máquina, tá? Eu vou vir aqui, primeiramente, em meu computador, botão direito, mapear unidade de rede. Vou selecionar a letra que eu quero, fazer o mapeamento da minha unidade, tá? Geralmente é a letra S, eu botei a letra R para ter uma letra diferente. Eu vou vir aqui em procurar, tá? E geralmente vai aparecer aqui várias máquinas. Eu vou ter que vir aqui e localizar onde está a pasta da SAMI Sistemas, tá? Nesse caso, tá aqui em Note-Vai, tá? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar a minha pasta da SAMI na rede e vou clicar em OK. E vou clicar em concluir, tá? Nesse caso que eu concluir, note que ele já criou a minha rede mapeada na letra R, que foi a que eu selecionei agora, a SAMI Sistemas 2, tá? Mapeei a unidade. Se é uma estação e a máquina já está em rede, ela já vai vir com a PPF e a pasta data, eu não vou precisar criar, tá? Eu só vou mapear a unidade de rede. Mapeei a minha unidade,
eu vou ter que ir lá no site da SAMI, baixar o meu instalador, tá? Colar ele na área de trabalho e executar ele novamente, tá? No momento que eu fizer a execução, que ele me abrir aquela caixinha do final que eu fechei. Até vou botar para rodar aqui de novo o processo, só para mim conseguir mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Vou rodar novamente o meu processo de instalação. Lembrando, eu acho, né, que às vezes tem máquinas e tem antivírus que bloqueiam esse instalador, né? Daí tem que dar Sim, eu uma vou mostrar olhada depois porque... como é que faz a forma clássica ali. Tá. Eu vou mostrar Que essa também. às vezes mesmo rodando esse aqui, tem que desativar um Fire ou um Avast, alguma coisa assim, para conseguir baixar ele do site da SAMI, porque às vezes já dá erro no Sim, momento de baixar, né? exatamente. Dependendo do antivírus e o firewall, ele pode bloquear a instalação. Ele bloqueia o download, no caso. Às vezes ele não bloqueia o download, mas tu começa a executar, ele dá erro e não deixa prosseguir. Ah, tá. Ele trava, daí esse processo automático ele não te deixa fazer. Daí depois, quando ele não permite fazer esse processo automático, eu vou mostrar o manual. Quando não é banco nuvem, tá? Quando eu finalizo, vai abrir essa caixinha aqui, tá? Esses dados aqui eu vou ter que pegar acesso em uma máquina que o cliente já tem o SAMI instalado, tá? Vou pegar o acesso na máquina do cliente. Aqui já tem o SAMI, vou vir no menu iniciar, vou procurar na outra máquina o regedit, vou selecionar ele, tá? Vou comparar o das duas máquinas, tá? Nesse caso, o meu é nuvem, ele não tem nenhuma informação preenchida, tá? Se eu pegar um regedit de um usuário que já tem o SAMI instalado, ele vai vir com o banco de dados, tá? Com usuário e com senha. Deixa eu ver se eu tenho algum print de algum aqui. Então, ele vai vir assim, ó. Quando o banco, ele não é nuvem, tá? Ele vem com todos esses dados aqui preenchido. O banco, caminho de dados, porta, senha, servidor, usuário. E esses dados é o que eu vou preencher aqui nessa tela. Então, a minha unidade de rede F vai ser a mesma que o meu colega já tem, já está funcionando o SAMI na rede dele. Aqui onde está localhost, lá na máquina que está funcionando, então o servidor é o SRV01. Então eu vou vir no meu regedit, botar SRV01. Vou deixar igualzinho o que está na máquina que está funcionando. Usuário SAMI está aqui certinho. A senha, aqui está indisponível, mas a gente vai olhar que a senha é suporte SAMI com os S maiúsculos, tá? É a senha que eu vou preencher aqui. Banco de dados é o banco que está aqui. Nesse caso desse cliente, é o DBBCI, tá? Então, esse não é DBW, esse é só DBBCI. Vou vir aqui e vou confirmar, tá? Confirmando,
Se tiver os dados tudo certinho, ele vai te dar uma mensagem que banco registrado com sucesso, vocês vão dar OK e vão fechar. Se tiver alguma informação que não esteja igual à da máquina que vocês estão instalando, ele vai dar erro de conexão, tá? Concluir, deu certinho, confirmo, deu banco registrado com sucesso, eu dou OK na mensagem, automaticamente já vai fechar essa caixa de informação. Eu já posso ir lá na minha rede mapeada, acessar a minha APPS, tá? Procurar o meu SAMI e enviar como atalho para a área de trabalho. Dúvidas nessa parte dessa instalação quando não é nuvem? Para mim, ok. Ok. Qual? Ah, sim. Eu criei, foi semana passada, eu acho. Eu criei essa pasta. Porque eu tinha mas ela tá separado no na minha máquina. Mas daí eu acabei deixando tudo num lugar só que fica mais fácil depois. Eu também fazia uns outros passo a passo que o Alan me ensinou, que tem um passo a passo um pouquinho maior. Mas daí agora que tem a tua ali é bem fácil, que já tá tudo dentro, daí é só copiar ela inteira, né? Tá? Então, gente, e quando, tá, a gente vai rodar a instalação manual e eu clico nela e o antivírus da máquina do cliente bloqueia, não me deixa rodar de jeito nenhum a instalação, tá? Eu tenho que fazer da forma manual, tá? Seria a forma manual. Eu vou fazer o mapeamento da minha rede, tá? Vou pegar acesso no meu cliente, vou perguntar se a máquina está na rede, tá? Vou mapear ela novamente. Botão direito, mapear unidade de rede. Vou procurar na rede aonde está a máquina que eu quero. Tá? Vou dar um OK e vou concluir. Mapeamento normal, que nem as demais máquinas, tá? Porém, tá? Como o cliente ele não é nuvem, ele vai ter a pastinha Tools. Se por acaso a máquina que vocês estiverem não tem essa pasta Tools, tá? Eu posso baixar ela. Eu vou acessar então o meu site da SAMI, tá? www.samisystemas.com.br/remoto. Vou vir aqui em contato, login. Ele vai me dizer que já sou cliente e eu posso botar o meu FTP e a minha senha. Onde é que eu posso conseguir esse FTP e essa senha do cliente para mim conseguir baixar a pasta Tools? Eu vou vir aqui na nossa intra, tá? Cadastros de clientes, tá? Vou colocar a sigla do meu cliente, SCR, tá? Não, opa. Ou a sigla ou o nome do cliente. Vou procurar, se tiver mais de um, vai aparecer aqui. Abriu a pasta de dados do cliente, tá? Eu vou rodar até a parte onde diz login e senha do sistema, tá? Então, eu vou copiar FTP SCR, vou colar no meu login, e eu vou copiar esta senha aqui. Lembrando, tá? Muito importante, eu tenho sempre que cuidar para pegar a sigla do cliente certo, porque eu tenho cliente mais e eu tenho cliente RP, tá? A instalação, tá? Para os dois é igual. Tá? Mapeamento, instalação, é tudo igual, não difere. Claro, banco nuvem é somente para cliente mais. As outras instalações, tá? É tudo igual. Eu vou pegar o executável, eu vou mapear a unidade de rede, eu vou rodar o processo de instalação. Isso não muda nada se o cliente é mais ou se o cliente é RP, tá? Vou vir aqui na parte de downloads.
Sami Imobiliária, tá? Cadê? Eles tiraram o Tools daqui, Michele? Eu vi ali alguma coisa tools. Não, aqui tem setup geral, geral SP1. Mas eu vi Ah, o tools ali, Tools ó. PL5. Tá, é. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar ali no Tools. Vou baixar ele. Lembrando que a pasta Tools eu posso baixar tanto por aqui, tá? Quanto pelo nosso FTP, que eu também vou mostrar para vocês lá depois. Vou copiar. Também que esse Tools aqui também é estranho. Aqui. Deixa eu copiar nessa R aqui. Mas esse daqui, Michelle, é só o Windows 32, é que não é a pasta Tools mesmo, com todos os executáveis. Na verdade, eu nunca usei esse aí. Eu sempre também pego- não uso. Eu pego sempre do Minotauro. Não sei porquê. Não, mas Mais tinha fácil. a pasta Tools completa aqui, só se eles andaram mexendo naquela parte, tirando algumas Pode ser que informações tiraram, né? e tiraram, tá? Então, eles tiraram a parte daqui, tá? Então, eu vou mostrar diretamente pelo FTP. O bom é que eles avisam. Tudo bem. Para mim baixar, então, a pasta Tools, vou abrir qualquer pasta dentro do meu sistema, tá? Vou vir aqui, www.ftp://minotauro.supresoft.com.br, a sigla QRT.951, o usuário sempre download. Se o meu cliente é RP, eu posso entrar aqui no RP, tá? E pegar a pastinha Tools. Eu vou vir aqui e pego a pasta Tools zipada, tá? Lembrando que a pasta Tools, como é processos de instalação, o cliente pode ser mais ou RP, eu posso usar a pasta Tools do... Oi. Tem como voltar um minutinho, porque travou aqui, eu acho que foi a internet, eu acho que e não gravou aqui que tu baixou, que tu entrou na EXE, no Minotauro, não gravou. Tá, então eu vou fechar aqui. Não vai ficar no vídeo, tá? Tá. Vou acessar alguma pasta dentro do SAM, tá? Vou vir aqui em ftp://minotauro.supresoft.com.br. Download, a senha é QRT.951. Vou acessar a exe++, tá? E vou procurar o Tools zipado, tá? Esse Tools eu posso pegar ele tanto para rede quanto RP, porque o processo de instalação não varia nada, só os módulos depois eu não vou poder pegar, tá? Mas a pasta Tools eu posso pegar. Vou acessar a minha rede mapeada, vou colar a minha pastinha Tools.
tá? Eu vou entrar aqui na minha letra S, onde ela já está aqui, tá? Então, colei aqui a minha pasta Tools, cliquei com o botão direito, vou vir aqui em Extract Hair, Yes to All, e vou descompactar esses arquivos. Descompactou, ele vai criar uma pastinha onde eu vou conseguir acessar os demais arquivos, tá? Abrir a minha pasta Tools, tá? Vou rodar o meu processo de instalação manual. Vou abrir a minha pasta Setups, Geral, vou rodar o Geral e o SP1, tá? Vou dar duplo clique nele. Se o antivírus der alguma mensagem, pode dar OK. Tá? Vou dar OK nessa primeira mensagem. Clica aqui na imagem do computadorzinho. Note All novamente. Então, esse é o terceiro processo de instalação que a gente está vendo, tá? A gente viu o banco nuvem. O banco que não é nuvem, a gente só rodou o processo de instalação. E esse é a instalação manual, onde eu vou rodar todos os executáveis um a um para fazer a instalação. Rodei o geral, vou rodar o geral SP1. Vanessa, Oi. no caso de rodar o manual, é quando trancar o antivírus ou o firewall do cliente para o processo automático. Exatamente. Daí tu faz esse processo novamente de forma manual. Exatamente. Tá. É que antigamente, Paulo, a gente rodava em todos esse processo manual, não tinha o automático. O automático foi criado, eu acho que agora na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu acho, né? Porque desde que eu entrei na SAMI, e bem antes de eu entrar na SAMI, a gente tinha que fazer esse processo manual, rodar todos os executáveis um a um. Então, a Michelle também entrou, acho que um mês antes de mim, né, Michelle? Eu acho que Sim, foi tudo manual. Foi o que fez essa... um pouquinho antes da pandemia que botaram esse automático, né? Sim. Então, rodei o geral SP1, ele vai me dar essa mensagem perguntando se eu quero continuar, eu coloco que sim. Next, next, instala, finish, tá? Se a máquina for boa, a internet for boa, o processo é rápido. Se a internet for lenta, a máquina não ajudar, esse processo às vezes demora muito para ser feito, tá? Rodei os setups, rodei o SP1, vou voltar aqui em cima na minha aba de setups, vou vir aqui na pasta dos hotfix, vou rodar os 4 hotfix. Próximo, iniciar, próximo, sair. Reiniciar a máquina agora, eu nunca reinicio, tá? Vou rodar o hotfix 2. Oi, pessoal. Sim, oi. Estava sem... Um minuto. Next. Estava sem energia. Perfeito, André. Agora voltou, tudo tranquilo? Voltou. Tá. Vou clicar em sempre eu aceito aqui em cima. Next, next, start, next. Exit. Vou rodar o terceiro. Aqui eu só vou sempre dando próximo, 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 tá? Next, next, aceito. Próximo, próximo, próximo. Sair. Rodar o hotfix 4. Aceito. Saiu. Rodou os 4 hotfix. Volto aqui em cima no meu setups. Acesso o MySQL sim. Vou rodar os meus conectores, tá? Eu sempre rodo o 32 e o 64. Vou abrir a pasta do 32. Vou dar duplo clique no meu conector.
next, 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 tá? No meu caso, como eu já tenho instalado, ele vai trancar aqui, tá? O cliente vai em next, next, next até finalizar e dar OK, tá? Como eu já tenho instalado, eu só cliquei em cancelar e ele me dá para mim sair e finish, tá? Se eu vier aqui e rodar o 64, ó, next, 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 na minha já tem, tá? Cancelei. Na do cliente vai ter mais uns 2 ou 3 next para frente, um aceito e para finalizar. Não tem muito, é tudo aceito, aceito, aceito e finalizo, tá? Rodei isso, venho aqui novamente no meu MySQL 5, venho aqui em instalação MySQL e rodo novamente o Windows 32 e o Windows 64, tá? Dou duplo clique, tá? Next, 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 instala. Finish. Volto, tá? Eu sempre clico aqui em cima, tá? Vocês podem vir na setinha de voltar aqui do lado, não tem problema. Abro 64, executo 64 também. Next, 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 instalo, finish. O processo ele não é difícil, tá? Ele é só avança, 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 conclui. Avança, avança, conclui. Avança, avança, aceita e conclui. Tá? O processo é que são várias etapas que tem que ser feito, tá? Terminei de rodar o Windows, volto na minha pastinha MySQL, tá? Eu sempre gosto de rodar essas ferramentas do Windows aqui, tá? Next, 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 instala, tá? O que são essas ferramentas do Windows? É quando eu abrir aqui o menu inicial e digitar Administrator, para eu poder fazer um backup, ele aparecer. Caso a programação tenha que fazer um acesso e queira acessar o banco de dados, vai ter o MySQL para a programação conseguir fazer o ajuste na máquina do cliente. Claro, agora, como a gente tem muito banco na nuvem, muito cloud, a gente quase não precisa acessar a máquina do cliente. Porém, os clientes ERP, a gente precisa fazer esse acesso. Então, eu sempre rodo as ferramentas MySQL quando eu estou fazendo a instalação manual. Terminei de rodar, venho aqui na pastinha regedit, copio sempre o regedit SAMI ERP++, vou colar ele na minha área de trabalho, tá? Vou dar duplo clique nele e vou executar ele, tá? Depois que eu executei ele, tá? Eu vou abrir o meu regedit, venho aqui, regedit, vou pegar acesso numa máquina que já tem o SAMI instalado e vou ajustar o regedit dessa máquina que eu estou instalando igual o que já tem o SAMI instalado, tá? Fiz isso, posso excluir o meu regedit da área de trabalho. Vou voltar novamente aqui para minha pastinha. Que eu cheguei a fechar ela, né? Não, aqui. Voltei aqui para minha pasta onde tem o meu regedit. Vou vir aqui na minha pasta Tools, na entrada dela. Em cima da minha pastinha Setups, onde eu entrei para rodar todos os executáveis, eu tenho a minha pastinha de OCX, tá? Eu vou copiar essa pastinha de OCX. E vou colar na minha área de trabalho. Se não tiver essa pasta de OCX aqui, eu posso também acessar o meu Minotauro, tá? E fazer a cópia dela para minha área de trabalho. Abro a minha pastinha de OCX, eu vou dar um Ctrl A, tá? Onde eu vou selecionar todas as minhas OCX. Botão direito, copiar, disco C, Windows, vou procurar a pastinha System32 e a Season 64, tá? Vou primeiro na System32 e vou colar essas minhas OCX aqui dentro.
Ele vai dizer que já tem os arquivos, eu vou mandar substituir, eu vou dar essa primeira mensagem continuar, e as demais eu vou ignorar. Terminou de copiar, eu vou procurar os meus reg menus, eu posso clicar fora aqui e digitar reg, tá? Ele vai aparecer aqui, eu posso selecionar os 3, clicar com o botão direito, executar como administrador. Tem computador que ele vai pedir permissão, vai pedir senha, tá? Se tiver senha na rede, a pessoa vai ter que colocar a senha para poder rodar os reg menus como administrador. Nesse caso, eu só vou botar aqui sim nas mensagens que vem aparecendo, tá? Tem que cuidar que às vezes ele fica preso aqui embaixo, ó, tem que clicar e dar sim na mensagem, tá? Como tem 3 reg menus, reg menu, reg menu, reg menu 2, tá? Ele aparece 3 vezes a mensagem para me dar sim nela. Tem máquinas que tem reg menu 3, tá? Então, eu posso rodar o reg menu 1, 2 e o reg menu 3, se tiver também. Executei ele na minha System 32, volto na minha pasta Windows, entro na minha Season 64, colo eles aqui dentro também, as minhas OCX, substituo, primeira vez continuar, depois eu vou ignorar. Copiou, eu faço a mesma coisa. Procuro os reg menus, seleciono eles, botão direito, executar como administrador. Sim. Sim. E sim. Tem máquinas que esse processo aqui ele demora um tempo, tá? Aqui foi rapidinho, mas tem máquinas que ele demora um pouco. Feito isso, tá? Está concluído a minha instalação manual. Eu só vou acessar a minha rede mapeada, a minha PPS, e no meu SAM, botão direito, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Tá? Na minha máquina, gente, não tem nenhum bloqueio, não tem antivírus, não tem firewall, tá? A minha rede, ela não tem nenhuma senha, tá? Então, tem clientes que vai pedir senha na hora que tu for mapear uma rede. Tem processos que tu vai rodar e vai pedir senha e usuário de administrador, tá? Daí, isso a própria imobiliária tem que colocar essa senha na hora que abrir essa solicitação em tela. Dúvidas até aqui? No caso, às vezes pode pedir a senha do servidor, né? Sim. Que nem redes que tem firewall, que tem antivírus, que tem um técnico que cuida, geralmente eles colocam uma senha na rede. Quando vai tentar mapear, tentar acessar, pede senha, tá? A Objetiva é uma, a Certa é outra, a Dalla Santa pede senha. Então, várias imobiliárias têm esses bloqueios na rede. Vanessa, como eu cheguei atrás, essa parte é de estações, né? Isso, instalação de estação. O Elton já me deu uma explicação sobre isso. Eu estou já dando uma lembradazinha. Obrigado. Perfeito. De nada. Tá, pessoal, então essas são as 3 formas de instalação do SAMI, tá? O banco da nuvem, onde a gente vai criar a pasta no disco C, fazer o compartilhamento, tá? E por rodar o processo de instalação. Lembrando que o banco nuvem, tá? Se eu tentar rodar essa instalação automática e não conseguir, eu vou ter que baixar a pasta Tools e fazer o processo manual de instalação, tá? Se não for nuvem, eu só vou vir direto aqui na pasta, botão direito, mapear unidade de rede, tá? Vou clicar em procurar. Se a máquina estiver na rede, geralmente ela aparece aqui embaixo todas as máquinas que estão na rede, eu posso selecionar a pasta da SAMI. Tem máquinas que ocorre de eu pegar o acesso, tá? Clicar aqui, selecionar a minha letra que eu quero mapear, clicar em procurar e não abre de jeito nenhum a pasta da SAMI para mim fazer o mapeamento, tá? Como é que eu posso identificar nesses casos? Eu vou pegar acesso em uma máquina que já tem o SAMI instalado, vou ver na rede mapeada qual é o nome do servidor,
tá? Às vezes ele está por nome, às vezes ele está por IP, tá? Ah, ele está por IP. Eu vou vir aqui na registração que eu quero fazer a instalação, vou dar um //, tá? E vou colocar o IP que eu quero que está lá na outra estação. 127.0.0.1, por exemplo. E vou dar um Enter. Se tiver na mesma rede, vai aparecer a pasta da SAMI aqui, eu só vou clicar com o botão direito, mapear a unidade, fazer todo o processo de instalação, tá? É só caso não apareça na rede mapeada, eu posso fazer o filtro pelo IP ou pelo nome do servidor aqui em cima. Feito isso, feita a minha instalação, tá? Agora eu quero fazer a atualização do sistema, tá? Para fazer a atualização, todos têm que estar com o SAMI fechado, tá? Eu vou mostrar como faz a atualização pelo FTP e pela área do cliente, tá? Pelo FTP, a gente vai acessar qualquer pasta dentro do sistema. Vamos acessar o FTP, //minotauro.supersoft.com.br, PRT.951. Muito importante lembrar, eu tenho que cuidar se o cliente é mais ou se o cliente é RP, tá? Se eu atualizar os módulos de um RP num RP++, vai dar problema. A mesma coisa se eu atualizar um módulos mais no cliente ERP, tá? Isso vai dar... Dependendo da situação, é fácil de contornar. Dependendo, vai ter que acessar o banco de dados, fazer renomeação de tabela. Então, é sempre importante cuidar se o cliente é mais ou ERP para atualizar. Se o cliente é ERP, eu vou acessar a EXE, tá? Vou copiar os meus módulos, tá? Aluguel, CCR Conte, CCR Prog, condomínio, contabilidade, diversos, Finan, tá? Folha e NIC novo. E o terminal de caixa, tá? Em alguns casos, tem clientes que ainda usam o Vendas, então pode pegar o Vendas, tá? Então, no cliente ERP, são esses os módulos que vocês vão pegar para fazer a atualização, tá? Nesse caso, tem que sempre cuidar o que o cliente tem contratado com a SAMI também, né? Na verdade, não, Paula. Geralmente, eu atualizo todos os módulos, porque o cliente, ele trabalha só com locação. Uhum. Eu não sei quais os clientes trabalham só com locação, quais os clientes trabalham só com condomínio, tá? Se eu atualizar um módulo de condomínio num cliente que não trabalha com condomínio, não vai influenciar nada para ele. Tá. Então, essa parte da atualização, eu não vou selecionar somente os módulos que o cliente trabalha. Eu atualizo sempre todos. Acho que todos do suporte fazem isso. A gente não... ele trabalha só com locação. Tá? Então, pode pegar todos os módulos que não tem problema. Para mim já aconteceu de eu estar atualizando um que é só locação dele. Eu não trabalho com condomínio, não precisa atualizar condomínio. Ok, daí eu vou lá e não seleciono condomínio, né? Não nesses casos que o cliente reclama, eu também faço isso, né? Mas geralmente, como não influencia nada para ele, eu sempre pego todos os módulos. Eu também pego todos. Tu dá um Ctrl e seleciona todos esses módulos aí daí. Sim, eu dou um Ctrl e eu vou clicando nos módulos que eu quero para mim atualizar, tá? Nesse caso, como os meus módulos são mais, a minha instalação é mais, eu vou voltar aqui na pasta, vou entrar aqui na exe++, tá? E vou procurar sempre os arquivos .zip, tá? Que são os arquivos zipados, para eu poder descompactar eles, tanto na minha máquina quanto na máquina do cliente. No mais, eu sempre pego, então, que nem no RP, aluguel, CCR Conte, CCR Prog, condomínio, contabilidade. Eu pego o diversos, tá? Por que eu pego o diversos? Porque tem clientes mais que ainda não são cloud, tá? Se eu sei que o cliente usa cloud, eu não vou marcar o diversos. Mas se na hora eu estou com vários atendimentos e eu estou na dúvida e estou fazendo uma atualização, eu clico no diverso, que não vai influenciar em nada para o cliente, tá?
Financeiro, eu sempre pego folha, INIC novo, como ele é mais, eu sou obrigatoriamente obrigada a pegar o SAMI, porque é o SAMI que ele utiliza, o SAMI que ele vai abrir. Terminal de caixa, tá? E vendas. Ah, mas o venda tem que uso Imob Free. Sim, tem alguns clientes que ainda utilizam vendas. Então, eu copio igual, tá? Por mais que o cliente não utilize, eu copio e colo todos os executáveis. Tá? Depois fica a critério de vocês. Ah, conforme for conhecendo o cliente, sabe que usa, sabe que não usa, não marca. Mas eu marco todos, tá? Selecionei todos, botão direito, copia. Eu vou lá na rede mapeada da SAMI, a PPS, botão direito, vou colar todos os meus módulos aqui dentro. Ele vai perguntar se eu quero substituir, eu vou botar fazer isso para todos e copiar e substituir. A Eliana só lembrou ali que tem um único cliente que usa o reservas, né? Sim, é o Tairo da Vale Dourados. Depois eu vou mostrar ali o que vai selecionar para o Tairo da Vale Dourados. É que eu não estou vendo o que a Eliana fala, porque está na tela do lado. Então, quando ela fala, eu não vejo levantar a opçãozinha aqui. Vou botar para cá. Abrir ela de novo. Colei os módulos dentro da minha PPS. Eu vou vir com o botão direito neles todos. Extract Here, ou extrair aqui. Yes to all, ou sim para todos. E ele vai extrair, tá? Se a minha máquina está em rede, tá? Todos têm que estar com o SAMI fechado. Senão ele vai dar erro se alguém tiver com o SAMI aberto. Tá? Extraí o meu SAMI, tá? Meus módulos já estão todos atualizados, tá? Que nem a Eliana falou. Vanessa, Oi. no caso de todos ter o SAMI fechado, para fechar o SAMI geral, tem que fechar cada módulo e daí fechar o SAMI todo? Sim. E tem possibilidade de algum ficar trancado ainda, né? No gerenciador. Sim. Daí vai dar erro. Vai dar erro, daí tem que pedir para o cliente entrar aqui no gerenciador de tarefas, né? Verificar na parte dos processos, verificar se tem o SAMI ou algum módulo preso aqui, tá? Uhum. Se tiver, ele vai clicar no módulo e vai finalizar, tá? Uhum. Ah, eu olhei em todas as máquinas, não tem o SAMI preso e tu não consegue extrair. Nesse caso, tu aconselha, tu pede para o cliente sempre a fazer a reinicialização do servidor. Em alguns casos ele vai fazer, em alguns casos ele vai dizer, agora ele não pode, ele não tem permissão, tá? Ele não tem acesso. Se for Linux, é mais complicado para reiniciar um servidor, tá? Então, tem todo esse processo. Às vezes a gente pede, então, não consigo reiniciar o servidor, então pede para os teus colegas reiniciarem cada um a sua máquina. Tá? Porque se tu não consegue extrair o SAMI, alguém está com ele preso em algum lugar, tá? No caso lá da Vale Dourado, quando é atualização, tá? Esse caso que eu vou mostrar, tá? É somente para um cliente específico, tá? É só para Vale Dourado. Então, se entrar o Tairo da Vale Dourado, vocês já sabem que para atualizar, tá? Vocês vão pegar o aluguel, CCR Conte, CCR Prog, condomínio, contabilidade, diversos, Finan, folha, INIC reservas, INIC novo, reservas, SAMI, terminal de caixa, tá? Então, a Vale Dourado, tá? É o único que tem o INIC reservas e o reservas diferente dos demais clientes, tá? Então, se for o Tairo,
tu vai colocar esses dois executáveis juntos. O que é aquele FINAM? FINAM é a programação que está fazendo testes, tá liberando os módulos, tá? Daí eles pedem, atualizem o FINAM que a gente botou lá na pasta. Porque se eles botar só FINAM, se o cliente atualizar lá pelo site, vai dar problema, porque está em desenvolvimento, está em teste, Sim. tá? Então, sempre cuidar isso quando for atualizar se também. tem SAMI, OBJs, qualquer módulo que tenha qualquer letra, número ou sigla, é de teste da programação, não pega para o cliente. Tá bom. Vocês só vão pegar esses mesmo, aluguel, CCR Conte, CCR Prog, qualquer um que tenha número, letras, siglas, qualquer outra coisa, não peguem. Tá? Dúvidas nessa parte da atualização? Não? Perfeito. Tá? Agora, tá? A gente tem a atualização que o cliente pode fazer aqui pela área do cliente mesmo, tá? Então, o cliente vai vir aqui, ou nós em acesso vamos acessar o cliente, tá? Lá no site da SAMI, vamos entrar no www.samisystemas.com.br/remoto, vamos fazer o login com o usuário e senha do cliente. Se o cliente não souber, a gente vai vir aqui no login e senha, vai pegar esse usuário e vai conectar, tá? Vamos vir aqui na parte de downloads imobiliária. Então, aqui nós temos os módulos, tá? Aluguel, condomínio, folha de pagamento, contabilidade. Por esta página aqui vai aparecer somente os módulos que o cliente tem contratado. Se o cliente trabalha só com locação, a parte de condomínio fica inabilitada. Se o cliente trabalha com condomínio, a parte de locação fica inabilitada. Se ele trabalha com locação e condomínio, vai ficar que nem esse daqui, todos habilitados, tá? Então, aqui eu vou baixar os módulos e aqui embaixo eu vou baixar o processo de inicialização, ou seja, a tela inicial do SAMI, tá? Para mim baixar o aluguel, eu vou clicar no módulo, vou vir aqui em clique aqui para baixar, tá? Eu vou clicar em exibir todos, meu módulo vai estar baixando aqui. Eu vou clicar em mostrar na pasta, vou copiar esse módulo e vou colar dentro da minha APPS. Sempre substituo o módulo que está aqui dentro. Botão direito, extrair aqui. Sim para todos, atualizei o meu módulo, tá? Essa opção é um por vez, né, Vanessa? Sim, tu pode baixar um por vez aqui, tá, Paulo? Claro, não precisa baixar um, copiar, ir lá, extrair, vir aqui, baixar. Que nem eu, quando eu tenho que fazer essa atualização por aqui, tá? Eu venho aqui, clico para baixar a locação, clico na setinha aqui em cima, seleciono o condomínio, clico para baixar, venho na setinha. Então, eu seleciono todos os módulos e coloco para baixar. Não entro aqui em exibir todos, eu só clico fora, volto na setinha, seleciono outro módulo, coloco para baixar, tá? E assim eu vou fazendo até eu baixar todos os meus módulos que eu quero. Ó. Cliquei fora, ele está baixando, tá? Todos que eu estou clicando, ele está baixando. Então, eu estou selecionando todos os meus módulos e estou clicando para baixar, tá? Conta corrente de condomínio, tá? Cliquei para baixar, volto. Posso baixar o meu ENIC, clico para baixar, clico aqui fora, volto aqui em cima, clico no SAMI, venho aqui, tá? Quando eu coloquei o último módulo para baixar, que foi o SAMI, eu já selecionei todos, aluguel, conta corrente, financeiro, terminal de caixa, aí sim eu venho aqui em exibir todos. Tá vendo que todos os módulos estão aqui baixados, tá? Só estou esperando concluir esse último. Eu venho aqui em mostrar na pasta, todos os meus módulos baixados estão aqui. Eu seleciono todos os meus executáveis. Eu gosto de recortar.
venho dentro da minha APPS, colo todos os meus módulos que eu baixei. Botão direito, extrair aqui, sim para todos. Tá? Atualizei, tá? Então, essa é a parte da atualização pela extranet. Não sei se ficou alguma dúvida de como atualiza ali pela extranet. Se vocês querem perguntar, podem perguntar. Se eu fizer algum processo muito rápido, eu volto e faço novamente. Essa atualização tem que fazer específica ou eu faço se eu quiser? O SAMI pede atualização, tá? A cada 45 dias ele começa a dar uma mensagem, tá? Então, é obrigatório fazer, porque até o SAMI ele tem todos os dias, tá? A programação libera um módulo com alguma atualização que foi feita, algum ajuste que foi solicitado via ticket. Então, a gente sempre aconselha o cliente a, no mínimo, atualizar uma vez por semana os módulos, tá? A mensagem obrigando a atualização é a cada 45 dias, senão ele vai bloquear o acesso ao SAMI. Mas a gente sempre aconselha o cliente, pelo menos uma vez por semana, ou toda segunda, ou toda sexta, fazer a atualização de todo o sistema. Tá? E Vanessa, quando acontece, que eu já vi atendimento que aconteceu do cliente recém-atualizar e de novo voltar a mensagem, 40 dias sem atualizar, por que não fica atualizado? É que assim, ó, Paula, o meu SAMI tá com a data de 19/7, tá? Uhum. Então, ele foi atualizado agora recentemente. Porém, tá? Se o meu SAMI ele foi atualizado ontem, tá? Ontem o meu módulo poderia estar com o dia, tá? De 19/6. Então, hoje a programação botou um SAMI novo para a rua. Então, às vezes, eu atualizei hoje, tá? Mas a minha versão do meu módulo já estava na SAMI XZ aqui há mais de um mês, tá? Então, eles liberaram a 19/7, porém, passou-se 30 dias, eu atualizei no cliente e foi liberada uma nova versão, mais atualizada. E daí aparece que precisa atualizar de novo com 40 Exatamente. dias. Que nem o meu módulo folha de pagamento, ó, ele foi atualizado a última vez dia 4/6, tá? Então, ele tá atualizado, tá? Porém, daqui 30 dias eu atualizo, ele ainda vai estar no meu prazo de validade. Então, eu atualizei, passou mais 15 dias, ele começou a dar a mensagem de atualização. Por quê? Porque o módulo já estava disponível há muito tempo atrás. Isso. Uhum. E no caso, quando acontece assim de dar a mensagem para o cliente que o suporte acessou com uma versão mais atualizada, é por isso também? Isso, porque provavelmente alguém aqui dentro da SAMI estava com os módulos atualizados, acessou tanto a locação quanto qualquer outro módulo, e lá no banco de dados ele grava sempre a última versão do módulo. Daí somente via banco de dados para fazer essa liberação para o cliente. E isso acontece quando o consultor acessa na máquina do cliente o FTP, que é o nosso caminho. Na verdade, não. Quando, por exemplo, eu quero fazer um teste, eu vou acessar o Regedit do cliente aqui da minha máquina. Eu estou com o meu módulo atualizado com a data de hoje. O cliente está com o módulo atualizado da semana passada. Então, o meu módulo está mais atualizado que o dele. Então, quando eu abrir o SAMI com o meu módulo atualizado, eu vou abrir e vou acessar normal. Quando o cliente for acessar, ele vai dizer que alguém acessou com uma versão mais atualizada e não vai deixar ele abrir o módulo. Ele tem que atualizar e entrar em contato com o suporte para liberar no banco de dados dessa alteração. Mas daí não é feita uma conferência, no caso, quando a gente acessa para ver se o cliente já está com uma versão mais recente? Não, porque o módulo é tudo igual, né? Pois é. Por mais que eu entre com a senha do suporte ou com a senha do usuário, eu posso acessar com a senha do suporte, tanto aqui quanto lá. Então, ele não define o IP, ele define quem acessou. Se eu acessei daqui ou de lá, indiferente para o banco. Tá? Então, a gente pode, então, atualizar pelo FTP,
pela área do cliente, tá? Baixando os módulos um a um, ou, né, a gente pode atualizar pelo globinho. Como é que eu atualizo pelo globinho? Eu vou abrir o SAMI, vou clicar aqui nesse globinho, atualização de sistema. No meu caso, ele abriu certinho aqui, tá? Se em algum momento ele não abrir, ele vai dar alguma mensagem, é porque alguma pasta está faltando, tá? Se não abre essa parte para atualizar, é porque aqui dentro da minha APPS, a minha pasta Aves não tem todos os executáveis, tá? Então, é só eu acessar o FTP ali e copiar a pasta Aves. Essa pasta Aves tem lá no Minotauro, tá? SAMI FTP 2018 ou no Minotauro. No Minotauro tá na pasta do Alan, na SAMI FTP tá lá na minha pasta, na Banco Nuvem, dentro da pasta SAMI Sistemas, dentro da APPS tem a pasta Aves, tá? Para mim atualizar, então, eu nunca vou conseguir atualizar a inicialização do sistema pelo globinho. O globinho é só para mim atualizar os módulos. Por que a inicialização não? Porque para mim atualizar a inicialização, todos têm que estar com o SAMI fechado, tá? E nesse caso, o SAMI ele está aberto, tá? Porque eu estou acessando a parte do globinho aqui. Então, a inicialização sempre vai dar erro se eu tentar atualizar por aqui. Os módulos, aluguel, tá? Eu posso selecionar para atualizar, porém eu nunca aconselho selecionar todos os módulos para atualizar tudo de uma vez só, tá? Ele pode travar e não carregar e não atualizar, tá? Selecionei 2 módulos, tá? Venho aqui, inicio o processo, eu vou atualizar só um para ficar mais rapidinho. Ele vai atualizar. A gente já pediu mais de uma vez para a programação tirar, mas nunca foi tirado, né, Michelle? Então, o sistema está atualizado, paciência. Eu dou OK na mensagem, ele vai concluir a segunda barrinha de atualização e vai estar com o módulo atualizado. Para mim atualizar outro módulo, eu entro aqui novamente, seleciono outro módulo que eu quero atualizar. Lembrando que a atualização do Windows, Firewall, antivírus, pode bloquear essa atualização pelo globinho. Às vezes o cliente coloca o financeiro para atualizar e ele fica nessa barrinha de 50%, 5, 10, 15, 20 minutos, e o cliente entra em contato, estou tentando atualizar e não está indo, não está indo, não está indo. Firewall, antivírus, atualização do Windows, tá? Ele não vai conseguir, dependendo o cliente, por causa dessas limitações, limitação da própria rede, bloqueio do próprio técnico do cliente, tá? Então, não vai conseguir, daí vai ter que atualizar da forma convencional, tá? Pelo FTP ou pela área do cliente, tá? Terminei de atualizar, o cliente pode acessar o SAMI normal. Dúvidas da instalação, da atualização? Eu sei que foi muita informação, várias maneiras de atualizar, várias maneiras de instalar. Tá? Um processo só que eu não vi, Vanessa, que é o... Continua a mesma situação do DEP, né? Sim, tá? Que nem a Márcia falou, pessoal. O que é o DEP, tá? É o sistema de antiquedas do Windows. O meu módulo tá toda hora caindo. Eu clico nele, vou fazer um processo, o meu módulo cai e fecha, tá? Como é que eu vou fazer para mim colocar o meu módulo no DEP? Eu vou primeiramente atualizar o meu módulo, tá? Antes de qualquer coisa, para colocar no DEP, o meu módulo tem que estar atualizado. Então, eu vou vir dentro da minha PPS, vou atualizar o meu módulo, tá? Suponho que é o módulo aluguel que está fechando sem motivos. Atualizei o meu módulo dentro da minha PPS, eu copio esse módulo já extraído, tá? Venho aqui no disco C, SAMI.exe, colo esse módulo atualizado aqui dentro,
tá? Então, agora está atualizado tanto na rede mapeada quanto no disco C, na SAMXZ. Venho no menu Meu Computador, clico com o botão direito, vou em Propriedades, Configurações avançadas do Windows, venho aqui em Configurações, Prevenção de execução de dados, tá? E a gente tem aqui o nosso DEP, tá? Como está marcado já ativar DEP, eu só vou vir aqui em adicionar. Nesse adicionar, eu vou ter que colocar tanto o módulo da minha APPS, quanto o módulo da minha SAMXZ, tá? Então, aqui, como ele já abriu na minha pasta SAMXZ, eu só vou clicar 2 vezes no módulo aluguel, tá? Já veio para cá, vou vir aqui em adicionar novamente, vou procurar a minha rede mapeada aqui, tá? Se eu procurar a minha rede mapeada aqui e ela não estiver, tá? Eu posso vir aqui no nome, dar um barra, colocar o IP que ela está mapeada ou o nome. No meu caso, o meu está mapeado na localhost. Eu vou dar um Enter, vou entrar na minha pasta mapeada da SAM, APPS, duplo clique no meu módulo aluguel, tá? Coloquei o módulo aluguel tanto da APPS quanto da SAMXZ, aplico, ok, e pode fechar tudo e pedir para o cliente testar, tá? Dúvidas? Não, eu só queria comentar que a Paty colocou ali no chat, não sei se todo mundo viu, que muitas vezes acontece do cliente dizer, mas tu disse que está atualizado, tu disse para o cliente testar, e daí ele vai tentar abrir o SAM, e no tentar abrir o SAM, ainda continua aparecendo a mensagem de pedindo para atualizar. Aí pode ser que o atalho dele esteja puxando de um lugar errado, né? Ou então aquela possibilidade que a Vanessa falou no início, pode ser que pegaram e colaram ele, não enviaram como atalho, né? Então são 2 opções que também pode ser, mas tu tem certeza que tu extraiu ele e ainda ficou dando isso, teria que olhar essas 2 coisas, né? Exatamente. E também tá acontecendo muito agora que a gente pegou nas últimas semanas no chat, aquela Não mensagem atualiza de nas chamas dizer? Isso, do aluguel, né? Para quem ainda não pegou, acho difícil, né? Mas quando não acontece isso, daí é só pegar o atualizado e colocar lá dentro da SAMXZ, né? Isso eu até comentei com o Jonathan, que a gente tem que ver com a programação, tá? Porque, principalmente, de fato, o módulo aluguel, ele não está atualizando dentro da SAMXZ, ou se é um cliente novo que eu estou fazendo a instalação, tá? Eu fiz toda a instalação nuvem, coloquei dentro da minha PPS, extraí o módulo. No primeiro acesso ao cliente, ele já dá erro, porque não está criando na APPS. A gente tem que copiar todos os módulos e colar dentro da APPS. Isso eu sei que nem no grupo. No grupo eles comentaram, acessa a divconfig, não sei o que, daí que nem agora a Paty colocou ali, eu sei porque hoje à tarde ela comentou comigo, na Imita teve que acessar 17 máquinas, porque eles estão desde segunda-feira no chat, porque já foi pedido, mas tem que ser máquina por máquina, porque já foi feito na divconfig VS lá e não deu certo, não funcionou, não sei porque que continua aparecendo. Daí eu não sei se é alguma validação no módulo que falta para ele atualizar na SAMXZ, mas quando eu acho que com esses ajustes que a programação andou fazendo, né? Como tem que criar agora essa pasta data, então algumas validações acabaram se perdendo nessa parte. Né? Como eles querem acabar com a pasta data da SAMXZ, da pasta rede mapeada da SAM, tá? Que todos os clientes vão ser nuvem, cada máquina vai ter o seu próprio servidor. Então, eles estão tentando já fazer para criar tudo dentro da SAMXZ. Então, com isso, algumas coisas ainda estão faltando validar. Eu creio que seja isso também. E eu não sei se a Vanessa falou que quando a gente atualiza, ou então principalmente quando a gente instala, sempre antes de finalizar com o cliente no chat, tentar dizer para ele testar, né? Porque pode ser que por engano tu botou lá no regedit um S minúsculo, vai dar erro para entrar, aí tu tem que ir lá arrumar o regedit. Sempre pedir para o cliente testar antes de sair do chat.
Porque senão ele não testa e daí depois ele volta, mas daí tá errado, não tá abrindo, sabe? Acabar de fazer a instalação e tá com erro. Sempre é bom pedir para testar, né? Ou até o próprio consultor, quando faz a instalação, já clica, já tenta abrir, ver se vai abrir, ver se vai dar certo, ver se vai dar erro. Eu vou interromper a gravação. Não sei se está terminando já é que eu preciso ir. Não, eu já concluí a minha parte, só se alguém tiver com dúvida vai me perguntar mesmo, porque a parte da instalação e a da atualização eu já concluí. Pode parar a gravação, certo?